Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. É com muito carinho que eu quero compartilhar uma mensagem da parte de Deus com você. Esse vídeo é a segunda parte da mensagem a respeito dos dons do Espírito Santo e hoje nós queremos falar a respeito do maior inimigo dos dons do Espírito Santo. Fica conosco. Bem, quando nós falamos a respeito de dons, nós precisamos entender literalmente que existe um grande inimigo para você que já recebeu o dom do Espírito Santo. Primeiro, antes de mais nada, você precisa entender que não vale de forma alguma a pena negligenciar aquilo que você já recebeu. O dom de Deus para você, que você buscou, que você literalmente deixou queimar dentro do seu coração o anseio, o desejo de poder ser útil nessa terra. E quando Deus confia sobre você o dom, você precisa cuidar dele, não seja negligente. E veja o que Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo de número 4, do versículo 14 em diante. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. É necessário que nós venhamos entender que o que tinha acontecido aqui. Primeiro, talvez, nós vamos fazer uma conjectura, Timóteo estivesse negligenciando o dom que estava sobre ele. Ou por algum motivo, Timóteo estava negligenciando o dom que Deus tinha confiado sobre a vida dele. E Paulo faz essa demonstração para que ele não negligenciasse o dom que ele tinha recebido por meio de profecias e imposição de mão do presbitério. É necessário que nós venhamos entender que, literalmente, existe um inimigo que vai tentar paralisar você, paralisar a sua vida para que os dons não sejam manifestos. E lembre-se, não há utilidade nenhuma num dom se ele estiver sobre a sua vida sem que haja um uso, sem que haja uma ação dele para servir a igreja, para servir pessoas, literalmente, nessa terra. Então, literalmente, nós precisamos entender que o dom precisa estar em ação através da nossa vida, seja através da cura, do milagre, seja através de alguma atitude relacionada ao dom que você recebeu. Então, é necessário que nós venhamos entender que os dons que Deus confiou sobre a nossa vida, ou o dom que Deus confiou sobre a sua vida, precisa estar em ação. É necessário que, literalmente, você o exercite, coloque em prática, que você sirva, literalmente. Só que nós descobrimos o que estava acontecendo com Timóteo quando você vai para o livro de 2 Timóteo, quando você vai para a segunda epístola, você vai entender literalmente o que Paulo estava falando a respeito daquilo que ele diz para Timóteo não negligenciar a respeito do dom. Em 2 Timóteo, do capítulo 1, do versículo 6 em diante, está escrito assim: Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, reaviva novamente o dom que foi confiado a você, que esse dom seja reavivado, e talvez seja um momento ou uma situação que você esteja passando, de você dizer, pastor, eu recebi o dom de Deus, os dons do Espírito Santo estão sobre mim, mas algo impede para que isso venha se manifestar novamente. Há necessidade de reavivar esse dom, há necessidade de manifestar esse dom novamente, que foi muito útil à vida de outras pessoas e que talvez por algum momento você hoje não consegue ter forças para orar, para interceder, para fazer algo por alguém onde esse dom venha se manifestar. E nós precisamos entender que Paulo diz o segredo, o que é necessário fazer para que você volte a fluir naquilo que Deus te chamou para viver mediante a ação dos dons do Espírito Santo. Reavive. É necessário reavivar os dons do Espírito Santo. É necessário que você entenda que eles precisam estar em ação em todo momento. E se isso foi paralisado por algum momento, por alguma frustração, por algum problema na sua vida, reavive. Busque reavivar esses dons novamente em você, porque afinal de contas pessoas estão desesperadas e necessitadas daquilo que Deus confiou sobre a sua vida. Agora, preste atenção no maior inimigo dos dons. Por que precisava ser reavivado sobre a vida de Timóteo os dons? Por causa do seu maior inimigo. E esse também tem sido o maior inimigo dos dons na vida de uma pessoa. Versículo de número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui está um dos maiores bloqueios e o maior inimigo da vida de uma pessoa que já carrega, que já possui o dom do Espírito Santo. O medo. O espírito do medo, ele vem e leva dentro do espírito da pessoa a ação de que ela não pode mais fazer aquilo, de que ela não pode mais ser um instrumento nas mãos de Deus, de que as pessoas não serão mais curadas, ou o problema, a frustração, a decepção, ou qualquer coisa que leve a pessoa a ter o seu emocional bloqueado,
faz com que ela deixe de ser útil assim como ela sempre foi. É tempo de você entender que talvez hoje você sinta-se retraído, você sinta-se com medo de orar por alguém, de manifestar o dom de Deus para a vida de uma pessoa. E eu quero declarar sobre você que isso de hoje em diante perde o poder. Você precisa voltar a ser aquele homem, aquela mulher avivado, onde literalmente os dons fazem parte da sua vida e você os manifesta dia e noite, segundo a necessidade, seja de alguém na sua casa, seja de alguém na rua, seja de alguém no seu trabalho, seja na igreja, sempre seja um agente ativo de Deus na terra. Deixe com que seja reavivado novamente os dons sobre você e literalmente, de forma alguma, aceite qualquer palavra que o diabo tente lançar sobre você com a ação do espírito do medo, com o espírito de covardia, porque afinal de contas, Deus não nos deu um espírito de covardia que vem nos paralisar a não nos movimentarmos em relação ao reino dos céus. Mas pelo contrário, Ele derramou sobre nós um espírito que vem derramar através de nós sobre a vida de outras pessoas. Assim como você recebe de Deus, você precisa também entregar a outras pessoas. Não deixe com que as palavras de medo, as palavras que tentam te impedir, te lançar para baixo, te impeçam de viver, te impeça de viver aquilo que Deus te chamou. Não se acovarde, porque afinal de contas, muitas pessoas precisam daquilo que Deus confiou sobre a sua vida. Cuide do dom e exercite-o todos os momentos da sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus venha te conduzir a viver literalmente todos os momentos, entendendo que você é muito importante para Deus e que você pode manifestar na terra a figura de um Deus de amor, de um Deus que é Pai, para que as pessoas possam olhar e entender que elas não foram abandonadas e que a frustração delas não foi Deus o responsável e que muitas das vezes elas precisam daquilo que está sobre a sua vida, do dom que está sobre a sua vida e em se manifestar para que essa pessoa reconheça e compreenda que Deus ainda é o Deus que faz milagre, é o Deus que ama, é o Deus que cuida. E quando nós reconhecemos que Ele está fazendo isso em nós, nós queremos fazer com que isso transborde para a vida de outras pessoas. Deus te abençoe e quero te convidar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que também irá ajudar muito essa pessoa. Deus te abençoe.